Parágrafo 1º do artigo 6 da Lei 8.038, que ele diz que cumpriu, mas não cumpriu, fala o seguinte, que a sustentação oral da acusação tem que ser necessariamente antes da defesa. E se a gente tem um delator e delatados, o STF já tem jurisprudência para dizer que o delator está mais próximo da acusação do que da defesa. O parágrafo 1º do artigo 6 da Lei 8.038, que ele diz que cumpriu, mas não cumpriu, fala o seguinte, que a sustentação oral da acusação tem que ser necessariamente antes da defesa. E se a gente tem um delator e delatados, o STF já tem jurisprudência para dizer que o delator está mais próximo da acusação do que da defesa. Não precisa ser nenhum gênio, basta saber ler e ter honestidade. Porque desonesto, é claro, não vai enxergar o óbvio. E o parágrafo 2º do artigo 6º da mesma Lei 8.038 de 1990. O que o Alexandre de Moraes disse que cumpriu, mas não cumpriu? O parágrafo 2º diz que, do artigo 6º, diz que é o presidente do tribunal, tá? O presidente do tribunal que determina quem é que fica assistindo a sessão do julgamento da admissibilidade depois da sustentação oral. Lembra do caso do Dr. Sebastião Coelho? Que não deixaram nem entrar? Pois é. A Lei 8.038 diz que é só depois da sustentação oral que o presidente do tribunal pode dizer quem fica e quem não pode ficar. E aí? Porque ninguém enfrenta esses artigos. Ele só fala que cumpriu a lei. Mas dizer por que não cumpriu isso aqui ninguém fala. É uma vergonha. Depois, o quarto ponto que foi decidido é, eles dizem o seguinte, que não há previsão legal para que a sustentação oral da defesa do delator seja antes das dos delatados. Tá, e o artigo 6º, parágrafo 1º da lei que eu acabei de falar com vocês? Já que o delator está mais perto da acusação do que o delatado. 5, a turminha do STF diz que não se aplica nas ações penais públicas o princípio da indivisibilidade da denúncia. Fundamentação, conforme decisão do próprio STF. Só que aí é a maldade, porque a jurisprudência do STF fala, a ação penal pública, ela não precisa obedecer o princípio da indivisibilidade, porque às vezes, o mesmo caso criminal, o Ministério Público ele tem elementos para denunciar alguns e não tem elementos para denunciar outros. Então, nesse caso, ele denuncia aqueles que ele já tem elemento suficiente e continua com diligências complementares para talvez denunciar outros. Nesse caso, não. No dia 18 de fevereiro foram 34 denunciados. Com a mesma peça, com os mesmos erros. A separação das 34 denúncias em 5 peças diferentes foi pura maldade. Então não se aplica a jurisprudência que eles dizem se aplicar. Ponto 6 da decisão. Eles dizem, a turma do Alexandre de Moraes diz que há inexistência de cerceamento de defesa. Aí, na argumentação, ele assume o amplo acesso às provas da denúncia, mas ele não toca no assunto de que existem outros documentos na investigação. Ponto 7. O Alexandre de Moraes e a sua turma negam o document dump, ou seja, você encher uma denúncia de documento para outra parte ter 15 dias só para analisar. Aí eu me pergunto, já que ele diz que a Polícia Federal, no seu relatório do inquérito, fez um sumário que orientou a PGR para fazer a denúncia, e as defesas muito bem poderiam ter seguido o mesmo sumário, eu me pergunto se a PGR, que seguiu esse sumário, levou 84 dias para denunciar, por que a denúncia não se deixou ter mais do que 15 dias? Se a PGR perdeu o prazo, por que o Alexandre de Moraes não fez a concessão honesta de dar mais prazo às defesas? Então está tudo errado. A PGR teve 6 vezes mais prazo, quase 6 vezes mais prazo, do que as defesas.
E fora, é claro, que as defesas não tiveram acesso aos documentos da investigação, mas só aos selecionados pela PGR para denúncia. 8º ponto. Alexandre de Moraes e sua turma dizem que o inquérito 4878, que deu origem à petição 12.100, que deu origem às mais de 1.600 ações penais do Rio de Janeiro, ele diz que esse inquérito é legal. Aí eu volto àquela pergunta. A Lei 8.038, no seu artigo 3º, inciso 1º, diz que quando o PGR pede para arquivar, o relator tem que arquivar, e se não quiser arquivar, ele tem que levar para a decisão do tribunal. Esse inquérito 4878, o PGR da época, que não era o Paulo Gonetti, pediu para arquivar, e o Alexandre de Moraes não arquivou e não levou para a turma decidir se podia pedir complemento ou dar continuidade ou não. Então como é que isso é legal? Fala para mim. Como é que você pode ter cumprido a Lei 8.038, Alexandre de Moraes, e turminha, e dizer que isso é legal? Legal onde? Nem no pagode, na Coab, no Maior Astral, meu filho. Ponto 9. Ele nega o ficha expedition. Ele fala, não teve fichas pesca probatória, não teve. Aí eu me pergunto, como é que eu vou negar? Como é que eu vou poder saber se ele está certo em falar que não teve ficha expedition, se está negado o acesso a toda a expedição probatória da investigação? Fala para mim. É palhaçada isso aí. É a mesma coisa você pôr uma pessoa que não anda na cadeira de roda, põe a 10 metros dela um copo d'água, a pessoa está morrendo de sede. Aí você fala, morreu de sede porque quis, eu pus o copo d'água dali. Vamos lamber sabão. 10. A turminha do Alexandre diz que não se aplica ao juiz de garantias no STF. Por quê? Porque o STF decidiu que não se aplica. Mas e aí? E o parágrafo único do artigo 2º da Lei 8.038? 12. Esse é o mais bizarro. Esse é o ponto mais nojento. Diz a ementa: existe competência constitucional e legal para que o Alexandre de Moraes, juiz, presida uma audiência com o indiciado que é o colaborador, que fez a colaboração premiada. Essa é a parte mais cabeluda deste careca. E, portanto, que há ausência de coação ou nulidade nesta colaboração. Bom, ele diz na ementa que tem competência constitucional, mas não tem nenhum lugar das 501 folhas deste acórdão que fundamente a competência constitucional alegada na ementa. E aí, é fake news, a ementa é fake news, Caivano. É fake news a ementa! É fake news! É fake news! Tá na ementa, fala, ficou decidido a competência constitucional do Alexandre de Moraes para presidir uma audiência com colaborador. Não há! Ninguém fundamenta! Depois, competência legal, como é que ele fundamenta? Ele usa a lei para decidir contra a lei. Ele usa a lei para decidir contra a lei. E fala que não teve coação? Peraí. Vamos para a lei que fala da colaboração premiada. A lei 12.850 de 2013. Artigo 4. Artigo 4. O caput, que é o primeiro parágrafo, diz que a colaboração premiada só pode se dar em benefício do colaborador efetivo. Então aquele negócio de colocar a mulher, a filha e o pai é uma forma de coação, porque a lei não permite que os benefícios se estendam a outra pessoa que não o colaborador efetivo. Artigo 4º, caput da lei 12.850 de 2013. Depois, no mesmo artigo 4º, o parágrafo 7º, ele diz que o juiz ele só pode ouvir o colaborador para saber se existem os requisitos de validade e legalidade na homologação. Essa é a expressão que está no parágrafo 7º. Na homologação. Tanto é que o parágrafo 9º diz que depois da homologação, só o MP e a polícia podem ouvir o colaborador. Então aquela audiência de novembro, que ele fala, olha, lembrando aqui que é sua mulher, sua filha e seu pai podem ser presos ou podem responder processo, é
é ilegal, não tem competência legal, não tem competência constitucional, coisíssima nenhuma. Não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. É mentira. É fake news do STF. O artigo 7º da mesma lei 12.850, parágrafo 3º. A colaboração ela deve gozar de sigilo total até o recebimento da denúncia. Como é que a Globo soltava de vez em quando trechos da denúncia do Cid? Porque o parágrafo 2º do mesmo artigo 7 da lei 12.850 diz que só tem acesso a esses autos da delação, da colaboração, o MP, o Alexandre de Moraes e o PGR. Qual dos três vazou para a Globo? Por que não tem um inquérito da mesma natureza que o Lava Toga? Quem vazou para a Globo? Foi o Alexandre? Foi o Gonetti? Ou foi o Andrônico? Qual dos três? E só por isso é inválida. Mas ninguém toca nesse assunto. Ninguém toca. Aliás, vou terminar aqui com os 2 últimos pontos decididos. 13. Dizem que a denúncia é regular porque ela traz provas e indícios de autoria, ou seja, porque tem individuação. Não tem nenhuma prova de individuação do Bolsonaro. Nenhuma, zero, niente, rien de rien. Não tem. E por fim eles falam que há justa causa para a ação penal porque ela não se baseia apenas na delação, mas nas provas todas as outras. Mentira! Nada se sustenta aqui. O Moraes diz que cumpriu a lei 8.038. Mas ele não justifica como, porque ele descumpriu. Tudo que ele diz é um ato de descumprimento da lei que ele diz que está cumprindo. Isso é fake news, desinformação. E é interessante notar que no voto do Alexandre de Moraes, sobre a colaboração do Cid, né, ele não se importa em nenhum momento em explicar essas hipóteses da Lei 2.850 de 2013 que ele desrespeita, em nenhum momento. E ele ainda tem a cara de pau de dizer, as folhas 163, aspas, que tudo isso tem a máxima observância dos requisitos legais. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.